Hoje nós vamos falar sobre a primeira geração modernista. A primeira geração modernista, ou primeira fase do modernismo no Brasil, é a chamada fase heróica, né? E ela se entende do período que durou entre 1922, ou seja, pós-Semana da Arte Moderna, e 1930, quando Getúlio assumiu o poder através da Revolução. As obras desse período são caracterizadas por seu caráter amador, que é antiacadêmico e nacionalista, mais voltado às massas, ao povo, para que as pessoas compreendam o que está sendo passado, né? Lembrando também que o modernismo foi um movimento artístico, cultural, político e social bem amplo, né? Abrangindo várias áreas da sociedade. No Brasil, ele foi dividido em 3 fases, né? Onde cada uma apresentava sua singularidade segundo o contexto histórico inserido. Os artistas modernistas que merecem destaque nessa primeira fase são os do chamado Grupo dos 5, né? Onde nós temos Mário de Andrade, Oswald de Andrade, que nasceu em 1890 e falecendo em 1954, Menotti Del Picchia, que nasceu em 1892 e faleceu em 1988, Tarsila do Amaral, que nasceu em 1886 e falecendo em 1973, Anita Malfatti, que nasceu em 1899 e faleceu em 1964. Características da primeira geração modernista. Nós podemos destacar o nacionalismo crítico e ufanista, né? Valorização do cotidiano, resgate das raízes culturais brasileiras, crítica à realidade brasileira, né? Oposição ao parnasianismo e ao academicismo, experimentações estéticas, renovações artísticas, ironia, sarcasmo e irreverência, né? Caráter anárquico e destruidor, uso de versos livres e brancos. Ou seja, nesse momento, por isso que a gente chama de geração modernista, houve uma quebra com tudo aquilo que era colocado antes como conceito de arte. A arte da geração modernista, as escritas, as pinturas, tem um caráter mais popular, um caráter para abranger as massas. Então por isso que há essa divisão e é um grande marco a Semana de Arte Moderna que aconteceu em 22. Principais autores e obras da primeira geração. Posso destacar Manuel Bandeira, que nasceu em 1886, faleceu em 1968, né? Foi um escritor, professor, crítico de arte, historiador brasileiro, né? Da sua obra poética, eu posso destacar A Cinza das Horas, publicada em 1917, Libertinagem de 1930 e Lira dos 50 Anos, publicada em 1940. Além disso, temos Graça Aranha, que é o escritor e diplomata brasileiro. Sua obra de maior destaque é Canaã, lançada em 1902. Vitor Brecht. Mas é 1902 aqui mesmo? Tá. Vitor Brecht, que nasceu em 1894, falecendo em 1955, que é um escultor ítalo-brasileiro, ou seja, de nacionalidade italiana e brasileira, né? O Monumento às Bandeiras, publicado em 1953, na cidade de São Paulo, é sem dúvida a grande obra desse escritor. Plínio Salgado. Plínio Salgado nasceu em 1895 e faleceu em 1975. Era um escritor, político e jornalista brasileiro e fundador do movimento nacionalista radical, denominado a Ação Integralista Brasileira, de 1932. A Ação Integralista Brasileira, para quem não conhece, para quem não se recorda, são as camisas verdes, né? Um movimento brasileiro que flertava com o fascismo italiano e o nazismo alemão, né? A principal obra de Plínio Salgado, que a gente pode citar aqui, é O Estrangeiro, publicada em 1926. Ronald de Carvalho. Ele nasceu em 1893, falecendo em 1935. Poeta político brasileiro, publicou em 1922 Epigramas Irônicos e Sentimentais. Uma grande obra, sem dúvida. Guilherme de Almeida, escritor, jornalista e crítico de cinema brasileiro, publicou também em 22 Era Uma Vez. Sérgio Millet, que nasceu em 1898, falecendo em 1966, né? Escritor, pintor e crítico de arte brasileiro, publicou em 27 a obra Poemas Análogos. Heitor Villa-Lobos, o músico, né?
Maestro e compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos é considerado o maior expoente da música moderna no Brasil. De suas composições com traços modernos destaca-se Amazonas e o Irapuru, de 1917. Cassiano Ricardo, escritor e jornalista brasileiro, de sua obra é possível destacar o poema indianista nacionalista publicado em 1928, Martim Carerê. Tácito de Almeida, escritor, jornalista e advogado brasileiro, foi colaborador da revista Claxon, onde publicou diversos poemas. Em 1897 foi publicada uma seleção de poemas na obra Túnel e Poesia Modernista, que foi publicado entre 22 e 23. De Cavalcante, que nasceu em 1897 falecendo em 76, foi um grande pintor brasileiro, considerado um dos mais importantes representantes da primeira fase modernista. É ele o grande responsável por aquela ilustração da capa do catálogo da Semana de Arte Moderna, aquela árvore. É possível destacar também a sua obra Pierrot, publicada em 1924, ou melhor, lançada, né, que é uma pintura. Lazar Segal, ele nasceu em 1891 e faleceu em 1957. Ele nasceu na Lituânia e mudou-se para o Brasil em 1923. Foi pintor e escultor de influência expressionista, sendo suas obras mais representativas o Retrato de Mário de Andrade, lançado em 27, né, a pintura, e Autorretrato, em 1933. Alcântara Machado, esse nasceu em 1901 e faleceu em 1935. Foi escritor, jornalista e político brasileiro. Destaca-se sua coletânea de contos intituladas Brás, Bexiga e Barra Funda, publicada em 1927. Vicente do Rego Monteiro nasceu em 1899 e faleceu em 1970. Foi poeta, foi pintor e foi um grande escultor brasileiro. Dentre suas principais obras temos Manioca, O Nascimento de Mani, de 1921, e A Crucificação, de 1922. Essa foi a nossa apresentação, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre os principais expoentes do modernismo de primeira geração. E eu te convido a conhecer um pouco mais, a pesquisar um pouco mais sobre esse momento tão importante da arte brasileira. Obrigado. Pronto, Cássio? Como é que finaliza? Deu tchau pra galera? Deu tchau.